Capítulo Mas, 13 do Evangelho, item 7, certo, certo? certo. Certo. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem ao seu turno, né? É para não chamar aqueles próximos, né? Para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. É para chamar quem não tem condição de retribuir, certo? Quando derdes um banquete, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis felizes, porque eles não têm meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído quando? Na vida futura, na ressurreição dos justos. Um que se achava à mesa ouvindo essas palavras disse-lhes: feliz do que comer do pão no reino dos céus. Parece que esse entendeu, né? Pelo menos em parte. Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas convideis quem? Os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito, né? Então, qual é o espírito dessa palavra, né? Não é para fazer uma interpretação ao pé da letra literal. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúna em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, para que os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento precisavam servir-se de imagens fortes. Entendeu aqui? Naquela época, o raciocínio humano não tem delicadeza, é meio bruto. Então, para isso, ele vai usar uma linguagem forte, porque o homem não tinha condições de pegar sutilezas de pensamento, que produzam, pelas imagens fortes, o efeito de um colorido vivo. O fundo do seu pensamento se revela nestas palavras. E sereis felizes por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição. É isso que Jesus quer dizer, né? Não se deve fazer o bem tendo em vista receber daquela pessoa ou de alguém próximo a ela, né? Vou fazer para receber depois de alguém ou de alguém que possa retribuir por essa pessoa, um familiar ou coisa assim. Não se pode fazer o bem pensando em receber, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação admirável, disse: convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes, deveis entender não os repastos propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Deu para entender a coisa? E ainda, não só de alimento, né? Porque o alimento é o seguinte, o alimento é um remendo de roupa, concordam?
É óbvio que, às vezes, tem que se dar alimento, porque ao faminto você não faz, você não ensina nada. Mas, se você é boa aí no direito, ajude com o seu conhecimento, a abundância do seu conhecimento relativo ao direito, as pessoas que têm dificuldade e necessitam de um auxílio nesse sentido. Você é bom de português, vai lá com as crianças e dê aula sobre isso. Faça-as participar da abundância de que desfrutais. Certo? Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Então, também não vai deixar de aplicar em um sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra, ou, por sua vez, convidá-los? Eu vou convidar a Malu para vir aqui em casa comer um churrasco, porque no próximo domingo eu vou comer uma feijoada na casa dela. Né? Outros, ao contrário... No sábado, tá? No sábado. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Né? São parentes e amigos menos felizes. Que não têm condição, mas são parentes e amigos. Né? Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, lhe prestamos grandes serviços sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, chama aquelas pessoas. São amigas? São amigas. São parentes? São parentes. Mas eles têm uma dificuldade mais significativa. Porém, o bem estará na forma como se prestar, né? Na benevolência. Uma fraternidade amorosa, né, João? Uma fraternidade amorosa. Uma cordialidade sincera. Beleza? Sim. Beleza. Ou, às vezes, pode não ser na sua casa. Né? Você tem um centro espírita lá da periferia. Ora, com muito amor, muito carinho, pode chamar as pessoas simples que, digamos assim, não são da sua família e não são amigos assim tão próximos, a não ser que você já esteja na casa espírita ali frequentando há um tempo longo e muitas vezes por semana as pessoas se tornaram suas amigas, mas mesmo assim ainda vale. Né? Uhum. Sim. Mas isso não assim, não vamos fazer isso porque está escrito. Porque às vezes a pessoa nem tem necessidade de alimento. Ou que não seja pela questão alimentar, porque as pessoas, mesmo tendo uma vida simples, não estão passando fome. Mas se é alguém que passa fome, a necessidade mostra que melhor seria feito isso até com uma frequência, mas não precisa ser uma reunião, um jantar, porque se for uma reunião, um jantar, sim, aí tem mais a ver com encurtar os laços de afinidade. Deu para entender? Agora, se a pessoa está passando fome e a gente vai fazer um banquete uma vez no mês, não faz sentido. Deu para entender? Tem que pesar quais são as necessidades, a frequência para se realizar aquilo. É totalmente diferente. Alguém que passa fome diariamente, tem que dar alimento diário. E não vai dar uma festa todo dia. Melhor dar uma marmita. Deu para entender cada detalhe aí? Uhum. Instrução dos espíritos. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem.
toda religião, toda moral, se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados esses dois preceitos na terra, amarmos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que eles nos fizessem, se fossem observados na terra, todos seríamos perfeitos. Nada de ódios, nada de ressentimentos. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei. Opa! Quem é esse? Irmã Rosália. Onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai um pouco, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia, então não é de imediato, não é na vida, um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz, certo? Então, para que a gente futuramente receba algo de Deus, não no sentido da matéria, mas algo imaterial, desenvolvimento de virtudes, e para que, né, no plano espiritual, recebamos de um cortejo de vários espíritos agradecidos no momento da morte, num momento, um determinado prazo posterior à morte, o agradecimento desses espíritos, que às vezes são muito elevados, e a energia deles nos faz bem. Deu para entender? Isso seria na vida futura, né? Na vida futura. Por exemplo, o André Luiz, quando ele chega na colônia Nosso Lar, depois de sair do umbral, ele está muito mal. Ele está muito mal. Porém, quando é realizada a oração coletiva da colônia Nosso Lar, em que todas as casas da colônia estão realizando oração simultânea com o governador e os 70 ministros, né? Ele recebe uma energia salutar da própria colônia e de regiões superiores que respondem à oração coletiva, que ele deixou de ficar doente numa oração. Dá uma lida lá no livro. Então, ele está no local primeiro. O local já é belo e emana em si, porque as coisas possuem, porque existe a psicometria, que fica registrado nos objetos a emanação mental dos moradores daquele local. Então, só do ambiente agradável, ele já fica bem, né? Ele já absorve aquelas energias das pessoas, que é o pensamento delas, registrado no ambiente em que mora. Ele vê guirlandas de flores descendo do teto até o chão, formando arabescos de imagens superiores. Aí ele está lá. Aí ele olha numa TV gigantesca, lá está o governador sentado numa cadeira, o governador está olhando para o céu e o governador emite luz. E a roupa do governador é brilhante. E em volta dele estão os 70 ministros, eles vão realizar a oração. Quando os ministros começam a cantar, todos eles estão luminescentes. E a colônia inteira, todas as pessoas estão orando. Então aí começam a cair, depois de um tempo, em resposta
Aí forma aquele coração de um brilhante azul, magnífico, com estrias douradas, e de repente começa a vir lá de cima. Quer dizer, a resposta de colônias ainda superiores à oração de nosso lar. Começam a cair flores que ele não consegue pegar. Mas quando aquelas flores caem nele, ele deixou de ficar doente. Ora, esse cortejo de espíritos agradecidos vem trazer essa melhora, independentemente do grau em que estejamos. E às vezes vem espíritos muito altos, porque, como disse Jesus, quando nós atendemos um dos menores, é a ele que atendemos. Então, o grau de gratidão deles é imenso. É imenso. E às vezes tem espíritos muito elevados, mas muito elevados, mas que têm parentes muito, mas muito inferiores. Amados seus. E se nós auxiliarmos esses ficam agradecidos, a ponto de vir de lugares muito distantes, para nos agradecer com eflúvios, que nós nos tornaremos melhores em função disso. Percebe? Se a gente levar uma vida muito séria no trabalho do bem, muito dedicada, só uma presença dessa já nos ensina a volitar. Só uma presença dessa já dá algum grau de magnetismo na visão, a ponto de eu enxergar a estrutura celular sem uso de microscópio. Então, vamos lá. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência, é disso que nós estamos falando. Aí chega lá, a irmã Rosália faleceu, beleza. Faleceu, está lá orando a Deus, aí vem um espírito que aqui na Terra era um mendigo para atendê-la. E o mendigo levanta a Rosália, bum. Aí, Rosália, nós vamos voar, bum. Percebe a coisa? É disso que ela está falando. É porque ela está no Evangelho aqui, ela ainda não pode falar de coisas que a doutrina espírita é progressiva, que quem vai trazer com detalhe é André Luiz. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos. Pois já sabeis agora que, repelindo um infeliz, estareis, talvez, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repelis para longe de vós. E, além de tudo, os espíritos que estão esperando que nós auxiliemos essas pessoas. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Ora, e se você está desesperado pelos maus atos praticados aqui na Terra, por repelir e destratar pessoas simples aqui na Terra, o desespero impedirá a recepção de energias salutares, certo? Mesmo que eles estejam a nos ofertar, mas não há uma sintonia. Desejo que compreendeis bem o que seja a caridade moral. A caridade moral que todos podem praticar. A caridade moral que nada custa do ponto de vista material e que, no entanto, é a caridade mais difícil de praticar. Qual é essa caridade moral que não custa, mas que é a mais difícil? Caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde no momento vos achais encarnados.
Caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E é o que menos fazemos. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Fazer esse silêncio. É caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca que está habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente, se julgam acima de vós. Quando na vida espiritual, que é a única real, estão, não raro, muito baixo. Então, não ver o sorriso de desdém. Saber fazer silêncio a um zombeteiro, um habituado a escarnecer. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do ponto de vista da caridade. Porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Não é porque a gente faz uma coisa que a gente deixa de fazer outra, né? Cuidai, sobretudo, de não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos sem cessar de tudo o que já vos tenho dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente e materialmente em posição inferior à vossa. Estão vendo? Então vem aquela pessoa simples aí vender limão aí na porta da sua casa. Talvez esse espírito foi alguém que te tirou do umbral e que vem na vida passar por dificuldades de forma que ele sublime ainda mais. Ou na vida anterior foi algum parente nosso que nos ajudou muito. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, ainda bem que eu pude auxiliar algumas vezes. E ao qual, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisto antes de repelirdes o doente, o leproso, o doente, ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Beleza? Beleza. Lembra bem, né? João, dá para eu contar rapidinho uma coisa que aconteceu comigo em Minas? Ou Sim. eu falo Claro. disso, eu falo disso, eu me emociono muito. Não tá aqui e não é muita coisa. Eu morei numa cidade muito precária, em Minas. E a cidade melhor ficava a 150 quilômetros de lá. O meu filho passou mal e nós levamos no hospital público, porque lá não tinha nada assim. E chegando lá, nós entramos na emergência, tinha uma senhora com um filho que tinha levado um coice de cavalo na cabeça. E ele estava muito ruim, lá não tem UTI, naquela época não tinha UTI, não tinha CTI, essas troças, então a gente tinha que ser encaminhado para essa cidadezinha. E eu com meu filho muito ruim,
que tinha que ser encaminhado para uma cirurgia de emergência. Nisso, eu entrei onde estava essa senhora com o filho numa maca. E ela estava fazendo oração. Quando ela me viu, ela parou. Ela falou assim, o que você está fazendo aqui, minha filha? Mas sabe aquela senhorinha pequenininha de lencinho branco na cabeça, assim, que é bem característico, acho que de Minas até? Aham. Aí ela pegou e falou assim para mim, eu falei, tô com meu filho ruim. Aí ela falou assim, olha, o meu já partiu. Vamos lá orar para o seu? Gente, ela foi lá, fez uma oração no Diego. Acho que meia hora depois, o médico me chamou, eu já estava apavorada, assim, né? Ele falou, olha, não precisa mais ir naquela época, para Montes Claros, porque o seu filho teve uma melhora aqui que nós não entendemos nada. Vamos ficar aguardando em observação. Daqui mais ou menos uma hora e pouco, a gente libera vocês para ir embora para casa. E aquela senhorinha, eu fiquei assim, meu Deus, ela largou o filho dela, tinha acabado de perder o filho dela. Estava morto na maca ali, ela ainda teve a capacidade de deixar e orar pelo meu. Faz até tempo isso, mas é uma situação assim que foi um dos mais grandes aprendizados que eu tive na minha vida. Porque nunca mais eu acho que eu sou capaz de... Aí até depois nós fomos lá, ela já tinha falecido e tudo. Mas são situações assim de pessoas que você nunca mais... E é assim, ó, até hoje a gente ora por ela, né? Por aquilo que ela não... Porque o médico falou para a gente, ó, pode ir embora às pressas, porque quanto mais você ficar... Então, meu marido já tinha ido procurar jeito de a gente pôr ele no carro, e porque tinha casa, o outro pequeno, né? A gente tinha que dar um jeito para ir embora, mas não tinha como sair dali. Então, enquanto meu marido foi dar um jeito na situação lá para poder ir embora, para a gente sair às pressas, as coisas se resolveram com a simples oração porque nem o médico entendeu o que tinha acontecido. Ela largou o filho dela lá morto, na maca, que ela estava fazendo. E eu não sei nem porquê, João, que eu fui entrar naquela salinha ali, na hora que ela estava lá também. Então, quer dizer, a gente sempre é auxiliado, né, por espíritos. Deus mostra, né? A gente é auxiliado também por outras pessoas, né? E eu, no meu desespero, João, eu mal tinha capacidade de fazer oração. Porque o meu medo era de não dar tempo de chegar e meu filho morrer sem atendimento, sabe? A gente já não está habituado, né? É tudo muito novo para a gente, assim, chegar numa cidade estranha, sem conhecer ninguém. Então, são pessoas, assim, que aparecem na nossa vida, e bem humilde, estou te falando, assim, aquelas com aqueles lencinhos brancos na cabeça, magrinha, morava na roça ali por perto, mas olha a grandiosidade do espírito. Nossa, espírito elevadíssimo, né? É. Continua orando, Deise. Vocês vão se encontrar aí no plano espiritual. De repente, ela até aparece aí nos sonhos, em algum caso de necessidade. Você falou que ela já faleceu, né? Hein, Deise? Sumiu a voz da Deise? Não, já faleceu, sim, João. Já Depois nós faleceu, né? voltamos lá. Ela já era de idade, assim, também. Eu acho que muito sofrida, né? Porque... E o filho dela era um rapaz de 19, naquela época tem uns 8 anos, de uns 19 anos. Com essa oração que você mantém aí, até hoje você mantém um vínculo com ela. Mas olha, é um aprendizado que eu acho que até hoje, né? Eu lembro, eu me emociono muito, mas eu acho que eu chorei assim, seguido, uns 10 dias seguidos. Só pela gratidão e pelo aprendizado seu ali, no momento. Porque o que dói na gente, no filho da gente, dói 2 vezes mais na gente, né? Verdade. Então vamos lá, mensagem 10, no espírito protetor. E prepara aí, hein, Malu? Geralmente são as grandes mensagens, né?
Quer dizer, todas são valiosas, mas desses espíritos protetores, em regra, são muito evoluídos. São mensagens elevadíssimas. Meus amigos. Vou pegar o lençol, tá, gente? Para poder secar as lágrimas. Meus amigos. Então, vê que ele já vem com um tom cordial. Ele é talvez muito elevado, mas ele vem para proximidade mesmo. Hein? Não quer que nós nos impressionemos, como faz o ministro Sânzio, né? No livro Ação e Reação, elevadíssimo, talvez o mais elevado espírito que André Luiz já viu e ouviu. Mas ele sai da tela assim, vem cumprimentar todo mundo ali como se ele fosse da família. Né? Meus amigos, já ouvi muitos de vós a se perguntarem como poderei fazer a caridade se muitas vezes não possuo nem mesmo o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos. Podeis fazê-las, a caridade, pelas palavras. Podeis fazer a caridade por ações. Vamos ver que ele não se referiu à doação de bens. Por atos. O último, por ação. Vai cuidar de uma ferida. Vai confeccionar uma roupa por ação. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que moram sem sequer que morreram sem sequer terem visto a luz, né? No sentido de viver numa situação de constante aflição, que é a oração que a gente tem feito, né? Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Companheiros de todos os dias é caridade com eles, né? Dar bons conselhos. E isso implica também uma entonação fraternal para companheiros de todos os dias. Dizei aos que o desespero, as privações, as dificuldades, azedaram o ânimo diante da vida, estão azedos pelo desespero com relação a algumas coisas, pelas privações, e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo, dizei o seguinte, mais ou menos o seguinte, eu era como vós, eu sofria, eu era infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede, agora sou feliz. Tenho problemas, tenho, né? Mas, diante dos problemas, mantenho-me íntegro, calmo, sereno, humilde. E isso é algum grau de felicidade. Quer dizer, faça uma propaganda a respeito do Espiritismo, porque o Espiritismo tem por finalidade regenerar o mundo e os homens. Aos velhos que vos disserem, é inútil, eu estou no fim da jornada, eu vou morrer como eu sou, como sempre fui, como eu vivi. Dizei, a justiça de Deus é a mesma para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Quer dizer, né? As pessoas que desistiram, não. Vocês vão ser trabalhadores da última hora. Trabalhando na última hora, você vai receber, talvez, salário idêntico ao que começou a trabalhar desde a primeira hora. Quer dizer, obviamente, você não tem a evolução daqueles que começaram a trabalhar na primeira hora. O que ele quer dizer com salário idêntico? Às vezes, por uma mudança de pensamento e mesmo com uma idade avançada, você começa a praticar o bem, talvez por isso você vá receber a mesma colônia espiritual que alguns espíritos mais adiantados que você. E você vai trabalhar junto com ministros
o ministro Clarencio. Você não tem a elevação dele, não tem. Mas você está no mesmo local que ele. Você pode, pelo bônus hora, construir uma casa próxima dele. Enfim, salários semelhantes. Receber dele instrução, né? Ao trabalhador da última hora. As crianças já viciadas pelas más companhias, já viciadas, né? E tem, né? E tem. Nas escolas, né? Usando aí, né? Drogas lícitas e ilícitas, falando palavrões que Deus me livre. Outras praticando atos mais inadequados ainda. E que vagam pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei. Dizei a essas crianças, isso é caridade. Caridade por palavras, né? Vemos a caridade por pensamento, feita às pessoas com dificuldade, a prece os alivia. Por palavras, né? Aos que sofrem, dizer, olha, o Espiritismo me ajudou. Aos velhos, olha, você pode receber o mesmo salário de alguém que está mais tempo trabalhando aí na caridade. E as crianças, qual é a caridade por palavra delas se elas estão viciadas? Prestes a sucumbir às más tentações, dizei. Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais lhes repetir estas brandas palavras. Quer dizer, tem que dizer com brandura. Aí vai despertando a cabeça dele, né? Ó, menino, Deus está te vendo, hein? Deus está te vendo. Aí ele, né, vai acendendo uma luzinha, talvez pare, talvez não sucumba às tentações e até largue o vício. João. Sim. Eu não era espírita, né? Que eu fui mãe muito jovem. E eu sempre usava dessa fala. E eu não conhecia o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu já tinha visto na Bíblia. Então, eu usava sempre com os meus e com os amigos dos meus filhos, com as crianças que eu via, que eu trabalhava próximo, né? Eu via fazendo uma arte, eu falei, olha, Deus tudo vê. Olha o que você está fazendo. Eu sempre usei essa máxima aí. Muito bom. Legal, praticando a caridade por palavras, né? Imagina que essas palavras talvez tenham mudado a vida de um percentual ou, de repente, de todos eles. A maioria viraram homens de bem. Então você contribuiu para homens de bem que auxiliarão outros a se tornarem homens de bem e assim sucessivamente. Essa contribuição que você deu por essas palavras germinará constantemente no mundo. Os espíritos, eles usam a gente mesmo, a gente nem sabendo o que é espiritismo, né? Com certeza. Levanta as almas para não deixar cair nunca. Agora, imagina se não diz essas palavras e eles continuam a praticar más tentações e vícios. Pode cair, arrumar problemas significativos futuros, até o planejamento de outros espíritos que deveriam ser vinculados àquela pessoa, mas como ela caiu, vai ter que ser modificado. Vamos fazer uma outra coisa aqui, porque o seu vínculo não era por aqui, mas essa pessoa não vai ter condição de te ajudar. Então, vamos fazer outra coisa agora. Por essa palavra, você levantou lá e levantou cá. Uhum. E falando de uma outra caridade também, né? Um exemplo que eu tive assim foi um dia, eu fui intuída a mandar uma mensagem para uma pessoa, uma mensagem via rede social. Eu falei, mas Deus, eu não tenho amizade com essa pessoa, mas vou mandar uma mensagem para ela, que hoje eu estou inspirada, né? Mandei a mensagem. E quando foi à noite, a pessoa me respondeu assim, você salvou a minha vida. Eu ia me suicidar. Foi muito... Olha aí. Nossa. Olha aí o benefício que se tira, né? Então, a caridade via rede social. São palavras. Já pensou? É isso aí. É isso aí que a gente tem que fazer. Essa pessoa que ia suicidar tem filhos? Tem.
tem Então, filhos. você salvou. Foi um final de casamento, sabe, assim, uma coisa... Então, ela ficou sem chão e disse que já tinha tomado a atitude, já estava tudo pronto, ela ia cometer o suicídio, aquela noite. E quando ela leu a mensagem, ela ficou tocada e falou, não. Vou segurar. E agora os filhos dela já são, ela separou realmente, mas os filhos dela já são todos agora adultos, sabe? Graças a Deus ela está bem. Então, tudo isso em função, né, da contribuição dada naquele momento certo. Porque talvez nem os filhos estivessem bem se ela tivesse cometido suicídio, né? Assim, com certeza. E nem os netos. Então, vamos lá. Percebe aqui o Evangelho, ele vem falar da parte moral, que é muito importante para a gente. Elas acabarão, as crianças, para quem a gente tem que falar caridosamente, olha que Deus está vendo vocês, gurizada. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis. Essas palavras vão germinar nas inteligências infantis. E em vez de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Isso também é caridade. Muitos dentre vós também dizem, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. É muita gente para ele cuidar. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume de uma montanha, é uma pergunta, naturalmente, pelo verbo aqui, né? Não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê do mesmo modo. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio. Ele permite. Isso também não tem, senão não tem progresso. Ninguém pode ser forçado a fazer algo porque esse algo seja bom. Senão não é progresso. Como vos deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa? Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela só vos dará bons conselhos. Às vezes, pelo amor de Deus, conseguis entorpecê-la, escurecer os canais de comunicação, opondo-lhe o espírito do mal à consciência, né? E as energias deletérias tomam conta das estruturas mínimas mentais do nosso cérebro. E onde tinha luz, agora tem energias escuras. Ela, então, a consciência, se cala. Mas ficais certos de que a pobre escorraçada, a consciência, se fará ouvir. Logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Então, ela não nos abandona nem quando a gente está na sombra. Ouvia. Interrogai-a. Bate um papo com ela. Nas reflexões, né, nas meditações. E com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Aí a gente pensa, né? Nós estamos no regimento ou somos o general? E aí, vocês são generais ou somos soldados do regimento? Generais é que não somos.
né? Somos Então vem o soldados. general, né? E o grande general é Jesus. Ele vai dar um estandarte. Ele vai dar uma bandeira para nos servir de guia. E esse espírito protetor nos deu a seguinte bandeira, que recebeu de Jesus: eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, e ainda não é com dinheiro, é por pensamentos, palavras e ações, e também por recursos. Praticai essa máxima. Reuni-vos todo em torno dessa bandeira e tereis felicidade e consolação. Um espírito protetor. Beleza, gente? Beleza. Estão vendo aí a diferença do Evangelho e do Livro dos Espíritos? Sim. O Livro dos Espíritos é a base sólida. E a gente ainda está tratando ali da existência de espíritos e da capacidade intelectiva para convencermos outras pessoas de adquirirem essa certeza de que existe o mundo espiritual. Até aí, para nós, essa é a finalidade do estudo do Livro dos Espíritos, porque lá vão estar as informações, as contestações que as pessoas que não são espíritas hoje em dia dirão para nós, como disseram para Kardec a mesma coisa. Uhum. Então, é uma caridade conhecer o Livro dos Espíritos para saber dialogar com essas pessoas, já que o Espiritismo tem essa finalidade que deu esse Espírito protetor: retirar da tristeza, do desespero, né? E elevar o grau de consciência e de tranquilidade e evitar que as pessoas caiam nos erros. E o Livro dos Espíritos vem falar num degrau acima, o Evangelho vem falar num degrau acima do Livro dos Espíritos. É para nosso uso. Uhum. É algo relativo ao nosso comportamento moral. O Evangelho só trata do ensino moral, de como nós nos comportarmos numa situação ou noutra. Entenderam a diferença de coisa? É claro que as coisas se unem, se somam. E a gente tem que conhecer tudo. Tudo. Não é isso que Paulo fala? E lembra, ainda que eu tivesse plena ciência de todas as coisas, e a gente está longe de conhecer todas as coisas, mas é bom que conheçamos todas as coisas, e além disso temos que ter amor. Beleza? Então vamos lá, quem faz a oração? Jesus, agradecidos estamos por esses ensinamentos de hoje, Pai. E cada vez mais possamos expandir esses conhecimentos, esse amor, essa caridade. Que ela seja uma constante em nossas vidas e na vida de todas as pessoas e nos corações. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos juntos com esses ensinamentos. Ilumina, Senhor, os irmãos que não puderam estar conosco, e todos aqueles que se encontram nos hospitais, lutando para restabelecer a saúde, mas que também possa restabelecer a saúde do espírito, Senhor. Ilumine a cada um de nós, hoje, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, bom final de semana. Boa caminhada, Ana. Obrigada, tchau. Hora da feijoada. Bom final de semana. Ó. Hora da caminhada. Da caminhada.